está em sinal de alerta. Por quê? Porque se o consumo está com problemas, significa que vários outros setores também estão passando por problemas ou irão passar por problemas, e a economia, os economistas já começam a projetar como que vai ser 2024. E aí, como é que vai ser 2024, hein? Bom, a gente precisa entender o que está por trás desses números para saber como que a gente vai se adaptar a esse novo cenário que a gente tem pela frente agora no ano 2024. Fica comigo até o final do conteúdo para você entender o que está por trás desse número e como é que isso vai impactar diretamente na nossa vida. Mas antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Vou pedir para você o seu like logo aqui no início. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, então já deixa o seu like logo aqui no início. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, então calma, assiste o conteúdo até o final. Se você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Bom, dá uma olhada nesse gráfico aqui junto comigo para você conseguir compreender o cenário de uma maneira mais ampla. É importante que você entenda como é que foram esses números no passado, como é que está esses números agora durante o ano de 2023. Esse gráfico a gente vai acompanhar a atividade comercial no nosso país em 2020, em 2021 e 2022. Esses dados são ensinados a princípio. A gente consegue ver que lá em 2020, a gente teve lá em 2020, no início da pandemia, esse gráfico indo lá para baixo, dá uma olhada, prestando bastante atenção aqui nessa linha do zero, tá? O zero está aqui. A gente viu que em janeiro teve uma queda na atividade comercial em 1,7, depois em fevereiro teve uma queda também de 0,6, e março teve uma queda de 13%, e em abril teve uma queda de mais de 18%. A gente sabe muito bem que isso aqui foi exatamente os 2 meses que foram anunciados a pandemia, as pessoas começaram a ficar em casa, mas logo em seguida a gente viu que em maio já recuperou um bom pedaço desse buraco aqui, e em junho também acabou indo lá para 13% positivo, ou seja, teve uma demanda reprimida, as pessoas voltaram a consumir ao longo do ano de 2020. Mas mesmo assim não foi o suficiente para fechar no verde, né? Em 2020 a gente teve uma queda meio que no 0 a 0, meio que fechou no zero, mas aqui uma queda de 0,001% no acumulado do ano de 2020. Agora olhando para 2021, a gente teve um janeiro um pouquinho melhor em comparação com janeiro de 2020, mas mesmo assim a gente teve uma queda em março, depois recuperou, voltou lá para cima, e a atividade comercial ficou ali, desce, mas a gente fechou o ano de 2021 com uma queda no acumulado do ano, não no acumulado do ano, uma queda de 0,403%. Agora, chegando em 2022, a economia começa a se ajustar, né? O consumo tentando se ajustar, e a gente tem esses picos. Dá uma olhada aqui na linha do zero, que é importante, né? A gente começou uma queda de 1%, e aí em fevereiro já deu uma subida, depois voltou, teve uma outra queda em abril, depois em maio e junho a gente teve uma atividade mais aquecida, enfim, ficou nessa gangorra, nesse zigue-zague, mas a gente acabou fechando o ano de 2022 no verde, no positivo, de 0,441%. Já em 2023, nessa linha vermelha aqui, a gente vai acompanhar o que aconteceu. Essa aqui é a linha do zero. A gente começou lá com uma queda de 0,4%, depois 0,6% em fevereiro, em março ficou 0 a 0, abril fechou no negativo de 0,3% e lá em maio voltou a performar no positivo. Maio e junho, e em setembro, outubro a gente teve aqui uma alta, agora em 2023 1,7%, em novembro caiu um pouquinho aqui, mas fechou no verdinho em 0,8%. Até esse dado a gente não tem números de dezembro para mostrar quais são as projeções agora para dezembro, mas em 2023, de janeiro até novembro, a gente teve um saldo positivo de 0,212%, um pouco menor em relação ao ano passado, mas mesmo assim no positivo. E o que nós economistas estávamos esperando para o ano de 2023, agora no final do ano, com um aquecimento nas vendas, muito por conta do programa Desenrola, que veio desde lá do mês do ano, agora de 2023, ajudando as pessoas a saírem do endividamento. Muitas pessoas saíram das dívidas, conseguiram quitar as suas dívidas, liberando espaço no cartão de crédito para realizar as suas compras, porém a atividade comercial não acompanhou essas projeções. E aí tem toda uma projeção para Black Friday, onde é o evento, um dos principais eventos aqui do
do comércio no final do ano, né, na segunda metade do ano. Então, estavam esperando uma Black Friday muito positiva, mas infelizmente acabou acontecendo isso aqui, ó. Black Friday de 2023 é a segunda pior da história, diz o jornal, e aqui tem todas as informações. A gente já falou também sobre isso aqui no nosso canal, né, de como que foi a Black Friday. A gente já apresentou todos os números, inclusive vou deixar esse vídeo aparecendo no final desse conteúdo que vai aparecer no card, onde a gente destrinchou todas as informações da Black Friday e o que aconteceu, queda nas vendas da Black Friday. E agora, no final do ano, Natal, Ano Novo, o que se espera em comércio? Tradicionalmente espera um aquecimento nas vendas. As pessoas já estão com o 13º na mão, estão, entre aspas, desendividadas, segundo as informações do governo, com o programa Desenrola, onde está ajudando as pessoas a quitarem as dívidas. Porém, o que aconteceu agora no final do ano de 2023? Aconteceu isso aqui, essa informação que acabou de sair aqui no Valor Econômico. Natal tem a pior venda em 3 anos, aponta a pesquisa do Serasa. Em termos de variação percentual, foi o pior desempenho desde 2020. A gente sabe que 2020 teve uma queda drástica de 10,3% por conta da pandemia, mas agora, né, contabilizando o 2022, 2023 foi o pior desde a pandemia. Os primeiros indicadores sobre o desempenho das vendas nesse Natal sinalizam um fim de ano decepcionante. Ou seja, por que é decepcionante? Porque existia uma expectativa. Depois da Black Friday fraca, a segunda pior da história no setor, a Serasa Experian informou hoje, dia 26 de dezembro, que as vendas do varejo físico recuaram 1,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Então a gente ainda vai acompanhar os números das vendas do varejo online, que também acaba entrando nesse período. Com isso, a principal data do comércio do ano, ou seja, o Natal, é a principal data do comércio, historicamente, volta ao terreno dos resultados negativos após 2 anos com crescimento. Ou seja, a gente teve um crescimento em 2021, teve um crescimento em 2022 e agora 2023 colocou o bico para baixo. E olha que informação importante aqui do Serasa. Numa análise de desempenhos na década, o país teve 3 momentos de taxas negativas na semana do Natal. Na maior recessão já enfrentada pelo país, lá em 2015 e 2016, durante o governo da Dilma Rousseff, quando as vendas caíram 6,4% e 4% respectivamente, logo depois da pandemia, com a queda de 10% e novamente agora, em dezembro de 2023. Olha que coisa importante, né? Ou seja, a gente acaba vendo muitas pessoas achando que a economia está indo maravilhosamente bem, mas a gente não pode olhar somente uma informaçãozinha, a gente tem que olhar o cenário como um todo. E essa informação do comércio, ela é muito importante, muito por conta do comércio ser um dos setores principais da nossa economia. E aqui é onde está a principal chave dessa matéria, segundo o pessoal aqui do Serasa Experian. Eles afirmam que com a inadimplência marcando números recordes nesse ano, ou seja, as pessoas estão endividadas nesse ano, mesmo com o programa Desenrola do governo, está tendo recorde de pessoas endividadas. A prioridade dos consumidores foi a reestruturação financeira ao optarem por utilizar o 13º salário para o pagamento de renegociação de dívidas. Ou seja, acabou não sobrando dinheiro para as pessoas consumirem agora no final do ano. Mas a gente sabe que as pessoas acabam dando um jeito de consumir quando elas querem consumir. Elas vão utilizar o cartão de crédito, elas vão, enfim, parcelar isso, colocar isso para ser pago no ano que vem. Mas o que a gente pode trazer para a nossa mesa aqui, para a nossa discussão, é que as pessoas também estão olhando para os preços das coisas, estão vendo que os preços estão um absurdo de caro. Você já parou para analisar o preço dos produtos da ceia do Natal? Ou os preços dos produtos que você consome normalmente no supermercado? A gente tem visto aqui que os preços estão lá em cima, como a gente pode ver nessa matéria, que aponta que a ceia de Natal, essa matéria saiu aqui no Globo Rural, agora, no dia 20 de dezembro. Ceia de Natal será mais cara em 2023. Aponta aqui a pesquisa, ele vai dizer aqui quais são os motivos. Os motivos, segundo essa matéria aqui, a alta nos preços é reflexo da inflação, ou seja, a gente está tendo realmente uma inflação. Tem muita gente que está achando que a inflação está controlada, mas ela não está controlada ainda, até porque a gente está vendo os produtos diminuindo o tamanho e aumentando o preço ou estando no mesmo preço, ou seja, o produto que você comprava que era de 1 quilo ou de 1 litro, eles
diminui quando para 750 ml, 750 gramas, e eles mantêm o preço. Isso aqui é uma forma de você ocultar a inflação. Isso está acontecendo. Se você parar para analisar, no supermercado tem vários produtos que estão seguindo essa configuração. Então, a alta do preço, segundo essa matéria aqui, é um reflexo da inflação, da taxa de câmbio, até porque muitos produtos eles são importados. Isso aqui é importante. Produtos da guerra na Ucrânia e da seca no Brasil, e que, de acordo com essa pesquisa da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, o preço da cesta de Natal subiu 8,9%. Isso aqui já é uma inflação. O valor é quase o dobro da inflação média registrada nos últimos 12 meses. Inclusive, ajuda aqui na nossa pesquisa, dá uma pausa nesse vídeo e falar o que você achou do preço dos produtos agora no Natal. É importante a gente ter a opinião de vocês que acompanham os nossos materiais. O brasileiro, ele continua endividado, ele deixou de comprar, deixou de consumir para pagar dívidas, segundo as informações que a gente trouxe aqui. As pessoas estão ostentando que não estão utilizando para comprar comida, para ir no supermercado, mas está cada vez mais difícil. Essa notícia saiu agora, dia 13 de dezembro de 2023, na Terra, endividados para comer. 59% das dívidas de cartão de crédito dos brasileiros são de compras em supermercados. E o segundo fator que mais leva ao endividamento do crédito são as compras de produtos como roupas, calçados e eletrodomésticos. E em terceiro lugar estão gastos com remédios e tratamentos médicos. Ou seja, as pessoas, cara, elas estão endividadas porque elas precisam fazer dívidas. O dinheiro não está dando para comprar tudo. As pessoas estão utilizando o crédito para fazer compra no supermercado. E quando chegam num momento como esse, que geralmente tem uma procura muito grande, historicamente as pessoas consomem no final do ano, chega um momento como esse, as pessoas estão sem dinheiro, estão sem crédito para consumir. Mas o que aponta as pesquisas, né, as projeções para o ano de 2024? Será que o comércio ele vai voltar a aquecer, ou ele vai continuar da mesma forma, ou ele vai cair? Segundo essa matéria que saiu agora também no dia 26 de dezembro, com menos feriados em dias úteis em 2024, né? O comércio terá prejuízo menor em 2024, ou seja, o comércio ele não vai crescer, ele vai ter prejuízo, só que ele vai ter um prejuízo um pouco menor. O varejo deve ter prejuízo de 27,92 bilhões de reais em 2024, ou seja, se tem uma galera aí achando que as coisas estão indo muito bem no comércio, as empresas estão indo muito bem, a gente teve um ano extremamente difícil, empresas fechando as portas, batendo recorde de empresas pedindo falência, pedindo recuperação judicial, e agora a gente está vendo que 2024 não vai ser muito diferente, cara. A gente vai ter um ano extremamente desafiador no nosso país, haja vista as projeções que a gente está vendo aqui para o comércio. Se o comércio está com problemas, como a gente sabe, a gente vai ver aqui problemas em outros setores também, como as pessoas perdendo emprego, perdendo renda, perdendo poder de compra, aquela inflação oculta que a gente acabou de falar aqui nesse conteúdo. Bom, eu trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo, eu quero saber de você o que você acha disso. Como é que está a sua situação aí na sua cidade? Você acha que os preços estão legais? Acha que os preços estão altos? É importante que você deixe a sua mensagem aqui para a gente ter um termômetro da galera que acompanha os nossos conteúdos aqui no YouTube, tá bom? Bom, se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo. Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Nós oramos, Pai, pedindo ao Senhor a tua bênção, a tua paz e a tua proteção sobre as nossas vidas. Livra-nos do mal,
livra-nos das ciladas do diabo, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que não podemos ver, a inveja, a maldade, a contrariedade, o espírito maligno que se opõe, que resiste a nós, o nosso caminho. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga um desbloqueio, um destravar sobre a nossa vida. E eu lanço uma palavra profética, decreto espiritual, que haverá um aumento na vida dessa pessoa, de paz, de prosperidade, de milagre, de riqueza, de vitória, porque é o que o Senhor tem reservado para aqueles que te temem, ó Deus. Por isso está liberado uma palavra que haverá frutificação, haverá, ó Deus, a tua bênção, o teu favor sobre a vida dos teus filhos, a bênção do aumento, em nome de Jesus Cristo. Também oramos, ó Deus, para que o Senhor encha o nosso coração mais do amor de Jesus Cristo, da paz de Jesus Cristo, do caráter de Jesus Cristo, da bondade de Jesus Cristo, da misericórdia de Jesus Cristo e da compaixão de Jesus Cristo. Senhor, também pedimos uma bênção especial para os nossos filhos, protege eles, livra eles de todo mal, capacita eles, ó Deus, capacita eles em todos os seus desafios, e quando não estiverem, Senhor, diante dos nossos olhos, guarde-os, protege-os, livra-os de todo mal. Sabemos, ó Deus, que Tu tens aliança, Senhor, com a nossa casa, Tu tens aliança com a nossa família, por isso nós te pedimos, cobre-nos com Teu sangue. Nós declaramos, ó Deus, que a nossa suficiência está em Ti, a nossa dependência está em Ti. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és a nossa segurança, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro bem presente na angústia. Senhor, te pedimos a Tua bênção e te pedimos a Tua proteção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você na oração da noite. Temos orado às 6 da manhã e às 18 horas. Estamos num propósito de 12 dias, declarando decretos proféticos espirituais, lançando palavras sobre nosso ambiente, sobre nossa casa, sobre nossa família, e queremos no efeito desses decretos proféticos. A Bíblia diz que Elias lançou um decreto profético sobre uma nação, e por 3 anos não houve chuva naquele lugar. E ele orou novamente, lançou um decreto espiritual e os céus deram chuva. Então nós cremos que os ambientes reagem a decretos espirituais. E agora eu liberei um decreto espiritual sobre a tua vida e sobre a tua casa. E vai haver um aumento da paz, da alegria, da prosperidade, da riqueza, da vida de Deus, da salvação aí na tua casa. Vai haver a bênção do aumento. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dor nenhuma. Então, o aumento de Deus nunca vai trazer problema para você, só vai trazer bênção. Se você recebe o aumento de Deus, declare aqui nos comentários: eu recebo o aumento de Deus na minha vida, em nome de Jesus Cristo. E eu quero começar essa oração de hoje já com testemunho. Vou deixar para depois, eu já vou dar o testemunho agora, para que você que está entrando nessa oração já possa ouvir o que Deus está fazendo. O nome dela é Derciane e ela escreveu: Paz do Senhor Jesus, profeta, vim aqui para dar o meu testemunho. Mas 1 ano atrás que eu passei por uma situação que me deixou com síndrome do pânico. Eu fiquei quase 1 ano, eu não conseguia sair de casa sozinha, ficar só dentro de casa, e tinha muitos pensamentos negativos que diziam que eu ia morrer se eu saísse de casa. Eu já segui o Senhor no YouTube e assisti a sua oração. Aí você fez um propósito, 91 dias de oração do Salmo 91. Entrei no propósito inspirada para a glória de Deus. Hoje estou liberta, glória a Deus. Muito obrigada pelas suas orações, profeta, que Deus abençoe você dessa vida. Olha que bênção. Você vê que Deus opera através das orações. Quando você se agarra a Deus, coisas sobrenaturais acontecem. Eu recebi o testemunho também da Lúcia, e ela escreveu: eu estou seguindo o profeta e ensinou o problema de uma mulher que tinha coceiras nas orelhas, rosto, braços e todo o corpo. E enviou a profecia da cura em nome de Jesus Cristo. Eu já tinha ido a 5 médicos e eles não sabiam o diagnóstico. Eu fiquei ansiosa, não dormia, mas minha fé inabalável em Deus, as minhas orações constantes, e eu fui completamente curado.
Glória a Deus toda a honra, a Deus toda a glória e a Deus todo o louvor. É Ele que faz esse tipo de coisa. E se você acredita no milagre, se você acredita no sobrenatural de Deus, declare: eu creio. E eu também quero pedir a cada um de vocês que está nessa oração, compartilhe com 7 pessoas. É muito importante você semear, porque aquilo que você acredita, você tem que semear. Se você acredita no poder das orações, gostaria que você compartilhasse com seus amigos, parentes, grupos de WhatsApp, inclusive que você compartilhasse também nas suas redes sociais. Amém? Marca a gente lá, coloca o link da oração. Você sabe copiar o link da oração? Copia o link da oração e coloca lá nas suas redes sociais. Deus me deu uma palavra. Eu quero compartilhar essa palavra com você. Tudo que você pode tolerar. Opa! Deus, vou te dar uma dica. Vai viajar? Conta com Unidas. Ué, você ainda tá aí? Tolerar, você não pode mudar. Tudo que você aceitou como ponto passivo na sua vida, isso não pode ser movido. Você só pode mudar o que você reage, você reaciona contra aquilo. Então, se de alguma maneira você não se agrada da maneira de como as coisas estão na sua vida, você tem que ter uma reação contra aquilo. Se você tolera aquilo que você não se agrada, você não pode mudar. Você só consegue mudar quando você reage. Toda vez que você reagir, você já está tomando um passo em direção à saída desse problema, à saída dessa situação. O problema é que nós toleramos situações e queremos que Deus mude. E Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. E a minha parte é reagir. A parte de Deus é movimentar as coisas. Então, tudo aquilo que nós queremos que Deus mude, nós não podemos mais fazer. Então, eu quero que as coisas sejam diferentes para mim no próximo ano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reagir de uma forma que Deus, Ele também movimente as coisas na minha vida. Eu não aceito mais isso, então eu não quero mais isso na minha vida. Eu vou fazer coisas diferentes, eu vou buscar diferente, eu vou me entregar mais a Deus, eu vou me colocar mais diante dEle, eu vou orar um pouco mais para que Deus me dê projetos, me dê sonhos e realize as coisas na minha vida. Então, aí as coisas vão começar a acontecer. Segundo, os demônios temem um lutador. Toda pessoa que, apesar das dificuldades, ela continua lutando. Apesar das resistências, ela continua guerreando. Apesar do tempo ruim, ela continua lá. Ela não cede, ela não retrocede, ela não desiste, ela não joga a toalha. Os demônios temem esse tipo de gente. A minha oração é que os demônios temam você. Porque nós temos que imitar aquele que venceu todas as coisas, que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele venceu a morte e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo. Ele não desistiu, Ele foi um vencedor, Ele foi à cruz por nós. Quando Jesus veio a essa terra, a Bíblia diz que Ele se despiu da sua glória. Ele se despiu da sua glória, assumiu a forma humana, passou, eu posso dizer, passou até mesmo pelas nossas limitações, pelas nossas fraquezas, pelo cansaço. Ele passou por tudo isso e Ele conseguiu ir e cumprir o propósito de Deus lá na cruz. Por isso eu digo para você, seja o tipo de pessoa que não desiste. O diabo teme lutadores. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é o texto de Ageu 2:9, e é inclusive o decreto dessa oração. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Nós precisamos crer no aumento. A Bíblia diz: a glória da segunda casa será maior. O que Deus tem reservado para nós é sempre
e maior comparado ao que a gente viveu. Se nós andarmos em obediência, e se andarmos na presença de Deus, devemos crer que há um aumento. A glória da última casa será maior do que a primeira. Toda pessoa que anda na direção de Deus, escuta a voz de Deus, que anda em obediência a Deus, ela vai em aumento, ela não retrocede, ela aumenta. E essa é a palavra que Deus liberou para nós aqui nessa oração. Você vai ir em aumento. Você vai ir em aumento. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem no teu futuro é muito mais do que o que você já viveu. Os planos, os projetos que Ele tem reservado para nós é muito maior, é muito melhor do que nós vivemos e do que nós pensamos. Por isso eu quero, em nome de Jesus Cristo, ser um profeta de Deus na tua vida e declaro em nome de Jesus Cristo que você vai ver coisas maiores nos teus olhos, você vai ver coisas grandes acontecendo, você vai ver o sobrenatural sendo liberado sobre você, porque Deus tem coisas maiores na sua vida. Você atingiu uma marca na sua empresa, então você vai ultrapassar essa marca. Você melhorou de vida esse ano, então ano que vem você vai melhorar ainda mais de vida. Se você permanecer na presença de Deus, é por isso que a gente tem que estar na conversa de Deus e não na conversa do diabo. Porque a conversa de Deus é uma, a conversa do diabo é outra conversa. É uma conversa negativa, é uma conversa que as coisas vão piorar. Você tem que ir na conversa de Deus, porque a conversa de Deus é perfeita. A Bíblia diz, a glória da última casa será maior que a primeira. O que Deus tem no teu futuro é muito mais do que você viveu. Encha teu coração de esperança em Jesus. Encha teu coração de fé em Jesus. Comece a crer em coisas maiores. Não permita pensamentos negativos. Não permita o medo. Não permita que o diabo coloque limitações. O que Deus tem reservado para nós é maior, é melhor. Eu gostaria que você escrevesse isso. O que Deus tem para mim é melhor. O que Deus tem para mim é maior. Escreve isso aí nos comentários. Seja profeta na sua vida e crendo nesse versículo. Deus vai te levar em aumento. Creia no aumento, creia na unção do aumento, da multiplicação. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Tudo aquilo que usa pelas mãos de Jesus multiplica. Toda a nossa vida, por isso que a Bíblia diz, consegue os teus planos para que você tenha sucesso. Consegue os teus planos, os teus projetos, para que você venha acessar essa bênção do aumento. Haverá um desbloqueio na tua vida a partir do momento que você crer nessa palavra e declarar e viver essa palavra. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Então declare aqui nos comentários, eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. Amém? Eu quero aqui fazer um convite e as 2 convites hoje. O primeiro convite é que no final do ano, vamos ter uma virada especial de ano na nossa igreja. É um evento profético das 9 da noite até a meia-noite e 1. Vai ser algo tremendo, onde nós vamos liberar palavras proféticas para o nosso ano de 2024. Eu convido você a participar. Nós vamos também liberar uma, como se fosse uma pulseira profética chamada Jeová se pequeno, ou Jesus é a nossa justiça. Chamada Jeová se pequeno, ou Jesus é a nossa justiça. Eu convido você a participar dessa virada de ano. Domingo agora você pode deixar o seu nome para participar junto da sua família. Se você sentir no coração que tem que fazer algo diferente, mova-se da onde você está. Não importa o país que você está. Se você está me ouvindo da Alemanha, se você está me ouvindo do Japão, se você está me ouvindo da Europa, se Deus falar ao seu coração de passar a virada conosco e você passar a sua virada de ano num ambiente profético, num ambiente sobrenatural, pega ônibus, pega avião, vem, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus. Você pode nesse domingo entrar em contato conosco, certo? Até inclusive por esse telefone aqui dos testemunhos e deixar o teu nome e o nome da tua família. Só que tem um detalhe, gente. Tem que ser uma coisa certa, para você não tirar o lugar de outras pessoas.
ok? Então tem que ser uma coisa certa. Você tem que pensar, já conversa com todo mundo aí, já compra a passagem de avião, mas tem que ser uma coisa certa. Não pode só deixar o seu nome ali e depois aparecer qualquer outra coisa. Não, as coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus são sérias. Nós fazemos um trabalho muito sério, nos movemos de forma muito séria. Então nós cremos que tudo é com ordem, tudo é com decência. Não dá o teu nome se você está inseguro, incerto, dúvida, não. É só para reconhecer as coisas da missão e vai fazer não só um esforço, mas já tem tudo no coração. Deus já falou comigo. Então eu vou passar a virada de ano nessa igreja, junto com o profeta, todo esse ambiente profético em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, já deixo aqui para você o início da bênção. Vai ser algo grandioso em nome de Jesus. Tá bom? E ó, presta atenção no que eu vou te falar também. Esse domingo eu estarei ministrando na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Nesse domingo, 9 horas e às 9h30 nós vamos transmitir ao vivo. E Deus me deu uma palavra que se chama mentalidade sobrenatural. Você precisa ouvir essa revelação que Deus me deu. Vai mudar muito a sua concepção das coisas e pode levar você a uma vida de sucesso, a uma vida de milagres. Amém? Deixo isso para ti e agora eu quero declarar o Salmo 91. Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, certo? Você que está aqui pela primeira vez, te inscreve aqui, porque Deus, Ele não une pessoas, Ele conecta propósitos, Ele une propósitos. Então, você não está aqui por acaso, foi Deus que te trouxe. Te inscreve aqui no canal e vamos andar juntos a partir do dia de hoje. Eu sempre digo, Deus tem seus propósitos. Nós precisamos ser sensíveis ao propósito de Deus. Amém? E aqueles que podem compartilhar agora, o maior número de pessoas que você puder, eu vou declarar o Salmo de número 91 e depois disso nós vamos orar em nome de Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui, Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Permita-me orar por você. Vou te abençoar agora em nome de Jesus, e eu sei que Deus está agindo aqui nessa oração. Senhor Deus e Pai, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando junto comigo, e eu decreto, Pai, espiritualmente essa palavra que o Senhor nos deu. Haverá aumento na vida daqueles que haverá aumento, haverá multiplicação. Eu te peço, nos dê visão, nos dê sonhos, nos dê projetos. Meu Deus, nos faz ver além das nossas vistas naturais. Também te pedimos, protege nossos filhos, protege nosso cônjuge. Senhor, protege a nossa saúde. Nós oramos em nome de Jesus para que o Senhor nos guarde de todo mal, nos guarde de toda influência negativa, de toda influência maligna. Que a tua paz esteja sobre nós, Jesus. A tua paz esteja sobre a nossa casa. E te pedimos, Espírito Santo, dirige a nossa vida, guarda a nossa entrada e a nossa saída. Nos guarde em paz, nos
guarda, Senhor, debaixo da tua segurança, debaixo da tua proteção. Nós queremos que a tua mão de poder esteja em nossa vida. Libera do teu poder sobre nós. Libera da tua unção sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que a tua mão de poder esteja sobre nós. Que a tua mão de poder esteja sobre a nossa casa. Libera do teu poder sobre nós. Libera da tua unção sobre nossas vidas. E aquele que está doente seja curado agora. Aquele que está doente fisicamente seja curado. Aquele que está doente emocionalmente, Senhor, que está com problemas emocionais, problemas psicológicos, eu declaro saúde, eu declaro cura, a cura total e completa dessa pessoa. Senhor, vem com o teu poder e toque-os com o teu poder agora. E toda pessoa que se sente amarrada, travada, toda pessoa que se sente triste, angustiada, aflita, preocupada, oprimida, que ela seja livre agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser liberta, que o poder de Deus toque a tua vida agora e que todas as correntes espirituais se rompam em nome de Jesus Cristo. E eu declaro agora, vais aumentar, vais avançar, vais prosperar, vais multiplicar em nome de Jesus Cristo. E se você crê nessa oração, diga assim, eu creio em nome de Jesus. Compartilhar agora essa informação aí com seus amigos, parentes, com as pessoas próximas, compartilhar nas redes sociais. Que Jesus Cristo abençoe amanhã, 6 horas da manhã. Estaremos juntos aqui em oração e ore por nós. No domingo, se Deus quiser, estarei de volta com a família e já estarei ministrando no culto pela manhã. Forte abraço e que Deus abençoe. Action figure review. Today we're going to look at the Marvel Select Invisible Woman, which is a figure I picked up about a month ago or something. I know a lot of people have already picked this up already. A lot of people already talked about it, but I'm getting to this a little bit late, and I've had her sitting here. And it's on card, wanted to open it this whole time. Just have a lot of stuff going on, especially with the holidays. Anyway, you can see product shots over here. She looks great so far. There's a read up over there. If you want to read it, go ahead. Pause it right now, then, nothing on the side, top, or bottom. So let's get to it. Let's stay open if you're trying to get your Marvel Select figures. So big, get your big fat ass toys at BigBadToyStore.com. Click the link in the description below. And here's the Invisible Woman out of the packaging, and I think this thing is freaking cool, man. I do really like this piece, but I don't like every single thing about it. I do have my complaints, of course. But there are some things that I think, that would stand out to anybody. I've had a couple of little QC issues here that look, but there's a lot I really do like about the figure. I mean, just the aesthetics, seeing her with her accessories like this is so freaking cool. Anyway, let's get a closer look at those accessories, and then we'll take a closer look at these. So here's all of the accessories, and it's so weird seeing Sue all ripped apart like that, but you can see we get the 2 sets of legs, we get the 2 sets of forearms over there. We get 3 sets of interchangeable hands for the invisible mode, and then 3 opaque hands right there. Then 2 different Invisa effects for her hands, and then 1
base right here, which we'll talk about more in a second. I do like the different interchangeable hands that we have here, but unfortunately I did have a peg come out on one of them right here, which does bum me out a bit. I'm not gonna lie, I'm gonna try to fix that. It is fixable, there's a way to work around it. The loop just got split and I dropped it. Wasting power loop work because I'm gonna have the figure displayed with her power set being shown off. So I do like that we have this, and you can see we have this clear grabby hand right here, and that's really for this effect piece right here, which I thought was a pretty clever system. So get this orb, go ahead and plug this into the forearm first, which, here, go ahead and do that right there, so you can see that that has a hand, and I do like how the forearms look. So I'm kind of jumping all over the place over here, and then here's the opaque forearm right there. But yeah, you can go ahead and wrap this in here, and then you can see how that goes into the slot for the forearm right there. And then grab the other side, make sure you're lining it up that slot, and now we have her whole hand right here covered by this orb, which is really cool. And I love this little pearlescent sheen that they gave it, and you can see how it's reflecting light like that. I think that's pretty awesome. It's a little bit weird to have this on here first and then plug it into the forearm. So far I've done it the other way around first, but hey, that works too. And then you can see the legs. Yeah, we get the opaque legs right there, and then we get these awesome translucent or semi-translucent legs, which I think is really, really cool. So I do like that. And then we also have this cool Invisishield, which is great. It has a hand. There's no articulation right there, but you can see how the hand is already sculpted into it, and this is just a really dope looking shield. Again, I like what they've done with the plastic here, so that's very cool. And then we have the base. Now, she does have a stand. She has a port in her back. She won't levitate in the air at all with this. It's just not high enough. I wish it was higher so that you could get that effect. As you can see right here, it barely looks like she's hovering at all. So just go ahead and take this off, put this aside. I find it to be fairly useless, but this is really, really cool. I love this effect piece. It has two pegs sticking out. You get the hole for that stand, and I like that they kind of keep this down a little bit so that she's facing forward. These other little whooshing, invisible, shield effects won't get in the way, and man, it just looks really, really cool. I do like this quite a bit. Out of all the accessories, I don't know, I'm leaning towards like this one the most. I just really dig it, but I really also like this one too. Here's looking at the Sue Storm head sculpt, and I gotta say, I really like it. I don't know, it has that classic look to it. I do like the paint apps for the face too. She looks really good, man. I really like Fantastic Four #1. I just started my quest of reading every Fantastic Four issue. I started that with Avengers recently, so I'm only on issue #9. I'm on issue 230 something with Amazing Spider-Man. So yeah, the Invisible Girl scene was like straight out of the Invisible Man movie. I thought it was awesome how the Fantastic Four are basically introduced as Universal monsters for the most part. Wish they added a little bit more of a saturated yellow to this. It looks like a dull kind of beige color with her hair. I'm not the biggest fan of that color choice, but I do think the blue came out looking really good on this figure. Minor pink bitch right over there. See, we're slightly sloppy on that symbol over there, so yeah, it could have been a little bit cleaner, but I do like the color of blue that we're seeing right here because it matches Mr. Fantastic very well. So yeah, his score came out just as shoddy as this one, so at least it's consistent, but not bad, It doesn't really bother me much. And I did add the translucent pieces on her left side. I actually used the wrong hand earlier when I was demonstrating, but yeah, you can see that over there. Then we have the opaque side right over here. There's the hole in the back, and I do like the shadowing effect that we see throughout on the figure. It does look pretty good. And there's the back, a little bit of a little extra black splotch right there. Belt is sculpted, the floor is all sculpted in there. You can see how it fades into the translucent side right here and up there. Really like that a lot. So that's pretty cool. When you swap out the legs, there are indicators. I did mention that earlier, so you can see the L on the inside, so it makes it easy. And you want to make sure you heat up the figure, man. Like, I just get scared of breaking the peg that goes across here in the crotch piece. I just don't want to snap that. So yeah, heat up the figure, just makes it a bit easier. I wouldn't say it's as super mandatory as working with some other companies, but it's something you're definitely going to want to do to prevent breakage. Oh,
And I did have a little QC thing right here with the ankle. So I'll get into the articulation in a moment, but there was just an extra bit of plastic right here on the ankle, and I had to shave that off with an X-Acto knife. A bit irritating, but not the worst modification you can get with that ankle. Not over the articulation, I think it's okay, especially for a Marvel Select. It's okay. Not great for a Marvel Select, not terrible for a Marvel Select. The head movement is a little restricted with the hair. I wish they used a little bit softer material, but you can move the head side to side, and there's it wants to pivots this way, but not that way, and she can't look up, but she can look down a little bit right there. So you have shoulder rotation, 360 with the bicep swivel. Then you have the single jointed elbow that does not quite move 90 degrees, and they rotate. And then you also have forearm rotation due to the transformation, and this rotation, and all the hands hinge up and down. Similar articulation or the same exact articulation on the other side, of course. You have the diaphragm cut right there, diaphragm pivot. She crunches forward. Actually, she shifts forward just a little bit, and then she crunches back. Then we get a waist cut, a little bit of gappage. See that? Crunch her back all the way. Point that out. Hips move outward very far, and then you can get the legs moving forward, back a tiny bit, left side cut, and then you have the single jointed knee. And I really like how the blue matches very well on this side, because this is blue plastic, and this is the translucent clear plastic painted over. It just looks very consistent. I like that. We talked about that already. Yeah, we get the thigh cuts right there. You just watch those, make sure that they're pushed in all the way. And either side will rotate at 90 right there, or bend in at full 90. If you get rotation, the ankles do move down, they do move up, and she has a beautiful ankle pivot. Well, on this clear side, it wasn't that beautiful. We already went over that. Now, to measure out this Marvel Select Invisible Woman, you can see that she is standing just a bit over 7 inches tall. And for a size comparison, you can see we have some other Marvel female figures from Diamond Select Toys. We have Aura and we have Psylocke. I wish they had done some of the things with the Psylocke figure on this Invisible Woman figure, like the double jointed elbows and the double jointed knees. That would have been nice. And here's Invisible Woman next to another translucent figure. They've just been crushing it, I think, with the translucent figures. There's a translucent leg. So sexy. Hey, I just thought they've been doing a great job with these translucent figures. It's awesome. And then here's an Invisible Woman next to the rest of the Fantastic Four. We have the Human Torch, Mr. Fantastic, and the Thing. And I hope that Diamond Select makes a new Thing. This isn't terrible. Well, mine did break recently, which really sucks, but I still think that they could make a better upgraded Thing, especially, the talent that they've had with the recent Hulk figures. Yeah, with that same talent, find a new Thing figure, that would be awesome. And then for an Invisible Woman comparison, you can see we have the Marvel Select version, and then this is the first Hasbro version, and then here is one of the more recent Invisible Woman. Well, not actually that recent. And I'm not sure if that's the correct head that's supposed to be on there. I wish this blue was closer to what we have over here. I think this is the best color blue. I like the shading on this one. Holy crap, man. Marvel Legends were so bad. This figure has way more articulation than this one. And then here's the Marvel Select Invisible Woman next to your average 6-inch scale figure. We have the Marvel Legends Big Time Down Spider-Man. Yeah, just a question. Does it have to be, everything going invisible, or could you just, make the clothes go invisible? Oh. So, I hope you guys enjoyed this video. If you did, feel free to show some love to the channel by simply clicking that like button. And if you're new here, hit that subscribe button. And also, check back on the channel every now and then. YouTube can play games with their YouTube authors. So sometimes you gotta look us up. Don't forget your own boy Shark right over here. Don't let the algorithm eat me alive, please. Hey, thank you guys so much for watching. You made it all the way through this video. I am very grateful for you. Thank you so much. And I want to know what you think about this figure, but just to tell you once again, I really do like it. I think it's a great piece. However, it does have some shortcomings. I did complain about it a little bit here and there. I gotta say, removing the forearms, that's my least favorite part of this. I wish they made the elbow removable instead. That would have been just a little bit easier to work with. You pop off that elbow joint instead, because you have a joint and another joint so close to each other over there. It just makes it scary popping off the forearms. And sometimes, especially with the right leg on mine, more so than the left, I felt like it was just a stiff removal and stiff application getting it back on. So, swapping out the parts, I don't recommend doing it often, Try out, some different looks and everything. Have some fun with photos.
goes, but as far as displaying goes, I'm gonna stick with the translucent pieces. I wanted to have the invisible effects on there, and I think it looks really awesome that way. But anyway, this wasn't a cheap figure by any means. I think it cost me about $35 at my local comic shop. So yeah, price point around $35. I'm going to give this Invisible Woman a Sun rating of I love it! And I'd like to know what you guys think. So please, let me know in the comment section below. If you want to see the latest in Marvel news, you can find it all over at marvelousnews.com. And if you want to stay in touch with me on social media, you can find me on Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, and on whatnot. We'll catch you guys later. Peace. That's crispy. You could go ahead and put Hey, you should click one. Click on the logo. Or subscribe if you haven't. This is not Charlie Black. I don't know who it is. It might have been one of the interns at Hasbro, but this is not Charlie Black. Yo, everybody, welcome to another edition of Don't Buy This, where we take a look at an action figure and I tell you whether or not you should buy it. In today's video, we are going to be taking a look at. I don't like this glass here. I'm taking this off. I tried something new. I'm trying. DC Multiverse McFarlane Collector's Edition Wonder Woman. It is finally here. The long wait is over. An iconic, classic, traditional Wonder Woman has finally been delivered by McFarlane Toys. We can finally complete the main members of the Justice League in comic style, and she looks fantastic so far. I pre-ordered her for the McFarlane Toy Store, and she finally arrived today. So let's take a look. Starting at the top, 22 moving parts, McFarlane Toys, ages 12 plus, McFarlane Collector's Edition, DC Multiverse, Wonder Woman. Here she is in the package. She has a sword, a shield, lasso of truth, an axe, 4 alternate hands totaling 6 interchangeable hands, a display stand, a collector's card, and a display stand for a collector's card. Decked out with accessories, just like the collector's edition should be.
Inside of the package, Farline Collector's Edition, Wonder Woman, Who is Wonder Woman? Figure number 10 in the Collector's Edition subline. On the back, here's a picture of Wonder Woman from the comics. On the side, Wonder Woman. And at the bottom, there's her barcode, in case that helps anybody. So without further ado, let's open her up. Alright, now that this figure out of the package, here she is with all of her accessories laid out, and she comes with a bunch of cool stuff. She has a display stand, a collector's card, display stand for a collector's card, 4 alternate hands, totaling 6 interchangeable hands, her lasso of truth, shield, an axe, and a sword, decked out with accessories just like the collector's edition figures should be. But before I take a look at all that, let's talk about and check out the actual figure. So this is Wonder Woman, who we're the planet leads. It's an Amazonian. Her mother's an Amazonian, her father is Zeus. So not only is she strong like Amazon, she also has some of the blood of the old gods in her as well. Her powers, pretty strong. Not as strong as Superman's. She has super strength. She's almost invulnerable. Some versions she can fly. Very athletic. And she has a bunch of weapons. Sequel to hers, Farline Collector's Edition, Wonder Woman. What's up, everybody? Welcome to the Savage Land. Welcome, welcome, welcome. And welcome to G.I. Joe Classified Figures of 2023, man. And it's been a wonderful, wonderful, great year for G.I. Joe. A buffet of Joe. Hold on a second. Having a name would make us sound so much. Like, neck is on a ball peg and it moves around pretty well. Hey, what's up guys? This is Anthony from Anthony's Customs, and for this review, we are finally looking at the long-awaited SH Figure Arts Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta. This is a worldwide premiere. I am absolutely sure nobody else has reviewed this yet. This is definitely the first time anybody's seen this figure in hand, and not late 5 months at all, I'm sure. Definitely not the case. No, of course, I'm only kidding. I know this is probably the last time anybody's going to look at this figure because my orders got canceled and then I had to wait for the North American distribution, which is a good thing in some ways. This figure is slightly different than the ones which shipped originally, which made it to the Japanese market before here. So that's kind of interesting. Nothing that you would notice if you weren't somebody like me, but they are slightly different in some finishing and some joint tolerances and things like that, which could be intentional or not, who knows, but either way, we're looking at it now. And I have some stuff to say. This is kind of an interesting figure. There's definitely some stuff to talk about, which you may not have even heard from other people. I don't know. I don't watch other reviews, but I might have some new information for you, so stick around. All right, guys, let's go ahead and get him off the stand and take a closer look. This guy stands to the top of his hair, 6.5 inches, which makes him just about 16.5 centimeters. If you wanted to estimate his actual height, it's closer to 14, like where his head would stop if he didn't have poofy hair. And that's going to be about 5.5 inches if you're looking for scaling. That's going to be more helpful for you. So speaking of scaling, let's go ahead and grab a couple other guys real quick, just so that we can do some comparisons so that you're aware of what we're looking at. I'm gonna pick a couple which are relatively relevant here. You can see, proportionally speaking, things are very different across these two figures. Maybe you can't, but they are. And that's kind of interesting. We're not going to get into that kind of stuff because I could spend days talking about things like that. Most people aren't going to know what the heck I'm talking about anyway. But you can see some things are different. We have some with bigger chests or upper bodies and some with bigger lower bodies, and it's just kind of interesting. And then because this one's a lot more relevant than these two, there is Mr. Compensation himself, Broly. Alright, so let's go ahead and pull these two out of the way. If parts are interchangeable, it's probably not easily done,
None of the colors match for the skin anyway, so I wouldn't really recommend that. But if you really wanted to do it, you'd have to be prepared to do some modification. So there's our size difference. It's significant and lovely because Broly's such a cool figure. Alright, size comparison aside, it's time to talk about the aesthetics. And this guy is probably the most appealing figure that they've released outside of Broly's and Boo's. Of all the Saiyans and other characters, again, not counting Broly, either version of Boo, this guy's fantastic. It looks really, really good. It's highly accurate, depending on which scene you look at. Unfortunately, some scenes are highly inaccurate, both in the color of the belt. Sometimes it's a different color, but this is fine. And sometimes in the face, believe it or not. These are actual stills from the movie. That one just looks really bad in general. It doesn't look anything like any character ever in Dragon Ball. And then there's this one, which makes him look incredibly similar to Adam West from Family Guy. So we're not going to use those stills. We're going to go just based on general what it looks like when it doesn't look weird on single frame images, and it's highly, highly accurate. Very well done, and I am exceptionally pleased with that. So now let's go ahead and talk about the specifics of the actual build of the figure. We do have shading in the pants. It's not as precise as it could be, but it's there, and it does look good. I want to say there's maybe a little bit of shading in this belt here. It's kind of hard to say because the sculpt is very, very contrasty. There's lots of lows and lots of highs, so it could just be shadows. Hard to say. Maybe there's no coloring. I can't quite tell, but either way, it looks good. The skin, I don't see any shading on the skin. If it's there, it's incredibly subtle. I don't see any shading anywhere else, in fact, except for the hair. So, minimal shading. But you don't really need it because we are looking at a lot of different colors here. We have the grays and the yellows and the flesh tone and then the blue and then the tan and then the blue and then more blue and pearly blue and lots of color. Personally, I don't mind the hair like this. I think I prefer if it was just painted more along the lines of, not in this candy corn variety, but this is a good example of flat colors with shading. I kind of like that. It looks a lot more animated. The metallic, I don't know. I kind of like it and I kind of don't like it at the same time. But either way, it looks good in terms of how it was applied. That's fine. And so then the other thing we need to talk about is, does it have Gotenks syndrome? No, the chest is all molded in skin tone. This is a separate piece added on top, so that's good. The chest and abdomen and arms all match reasonably well. I mean, you're never going to get it perfect with different materials, but it all looks pretty good. And then we have the issue with the collar, like Gotenks. These are molded in yellow. This is not. This is painted yellow, so it doesn't match. The yellow does not match at all. Normal people probably won't even notice, though. And when I say that, I mean that in a nice way, not in a negative way. I'm not a normal person. I understand that. But that's why I'm doing this. I mean, that's why my reviews are what they are. So that's okay. But the yellow is definitely different. It's more dark, and it's shiny, and these are not that. So it does stand out a little bit. But all in all, aesthetically speaking, this thing is fantastic. And you can adjust the way he's kind of relaxed or not relaxed, depending on how you have him posed, pretty easily. So aesthetics on this guy are great. 9 out of 10. Alright, okay. On to the accessories. We have a couple different heads. We have the head with black hair, and then one face that goes with it, which looks pretty good. It's one of the more accurate faces we've seen from them. The SH Figure Arts line is known for not quite being very accurate. In the face department especially. It's got a lot more of a soft look compared to the anime, and this one still looks pretty good. And then we have the blue hair one, which is fine. And then we have 3 different heads for the blue hair one, which they look good. So we have the neutral head, which looks pretty good. We have the smirking head, which also looks pretty good. And then we have the yelling head, which looks really good. Then for hands, we have 2 fist hands, 2 martial arts hands, 2 clenchy hands, and then 2 wide open hands. And that's it for accessories, so no blast effects or anything like that, but we do get faces and hands and heads, so it's not a bad array, so I'm going to say 7 out of 10. Especially for this line, it's not impressive, but it's good enough. It will do. Oh man, this figure just looks good, especially from a downward angle, just like that a little bit. He looks so good. Okay, on to the articulation. We do have one carryover from Gotenks. Look at that. Face falls off, and it definitely falls off when you lean the head forward, and it will fall off more than that too as you're handling it. That is freaking annoying. Luckily, it'll stay on like if you're not handling it, so it's not like it's just going to fall off on your shelf. But holy crap, is that annoying. I just told my buddy, actually, we were just talking about this figure. It's like the best figure that's also bad at the same time, and we'll get into some other issues that aren't so good about it, but it's awesome and also bad. It's very strange. But anyway,
So this is a problem because look at the little tiny ball hinge in there, which shouldn't be a ball hinge and shouldn't be situated the way it's situated. You have no room to move anything because the ball hinge is so much smaller than everything around it. As soon as you move things, they fall off. And especially since it's the way it's positioned on the head itself, you have no room to move the head forward. As soon as you do, it pops it off. More noticeable on this side because the peg seems to be a little less tight. But that's a bummer. So posing the head is a total pain in the ass. I guess they did it so you could lean back, but you can't lean back anyway because of the collar and the hair. So really all you can do on this guy is side to side. You can lean it a little bit, that's using just the ball peg. If you want to lean it sideways properly, you can turn that ball hinge, but it still doesn't have much range. So to sacrifice the face falling off to give him better range, which can't be used anyway, just doesn't make sense to me. I don't get that. That's not good. Should be a double ball peg. Neck is on a ball peg and it moves around pretty well, so that's okay. I like that. Shoulders, you can see in there, we have a ball peg connecting the shoulder to the butterfly joint, which is actually a pretty good butterfly joint. It's not especially ugly, and it gives you decent range, and then these can still hide it a little bit. Although I don't really like the way that works, because once you move the arm forward, these don't really line up very well. So it could be better, but you still get a really good range. So that's getting into it a little bit more technical than most people need me to. So ball peg for the shoulder fits into the ball